Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre qual escala usar em acordes dominantes. Eu já falei mais ou menos sobre esse assunto aqui, porém ele está todo espalhado durante a minha série para iniciantes. O que acontece? Vai ter um episódio que eu ensinei o mixolídio, vai ter um episódio que eu ensinei o campo harmônico, vai ter um episódio que eu ensinei dominantes secundários. Então eu vou condensar aqui tudo sobre os dominantes, porque eles aparecem em vários lugares, sobre vários contextos, e existem várias formas de lidar com ele. Então eu vou fazer aqui um resumo sobre todas as vezes que eu falei sobre os acordes dominantes em algum lugar, e eu vou condensar aqui e vou passar algumas informações novas também, eu acho que é muito legal. Fica desse vídeo. Meu nome é Renato Leite, sou professor de contrabaixo, músico formado, você está no canal certo para virar um baixista consciente. Existe uma série que eu ensino desde o início, contrabaixo, é uma série de graça para você aprender. Tudo que eu peço aqui em troca é que você se inscreva, compartilhe, vamos divulgar isso para isso ser bem longo e duradouro, tá bom? Então o que acontece? Os acordes dominantes são os acordes que vieram do quinto grau do campo harmônico. O que acontece? A gente aprendeu a escala maior, da escala maior vem o campo harmônico. Beleza, o quinto grau do campo harmônico, ele é o acorde dominante. O que quer dizer o acorde dominante? É um acorde maior com sétima menor. Ele é um acorde bem exclusivo, porque só existe um acorde assim no campo harmônico maior. Os outros todos se repetem, né? Você vai ver o acorde 7+, 1 e o 4 são iguais, o acorde menor 7, o 2, o 3 e o 6 são iguais. Agora o 5, só ele é assim, e ele é muito especial para você construir a sua improvisação, para você compor, porque é um acorde de tensão, então ele sempre vai aparecer, e mais, vai aparecer vários desses, porque a gente aprendeu dominante secundário e sub 5, então a gente vai ver como lidar com eles. Bom, o primeiro que aparece de todos é esse, que é o quinto grau do campo harmônico. Qual é a escala diatônica dele? O que quer dizer diatônica? Diatônica quer dizer do tom. Então, se eu vou usar a escala diatônica dele, é a escala do tom dele, da escala maior. Então, a escala seria o mixolídio, que é o quinto grau da escala maior. Então, se você está em dó, você vai fazer um sol 7, mixolídio. Tudo bem? Isso é bem tranquilo, isso é bem o comecinho da teoria. Entendeu tudo até aí? Se não, você precisa estudar campo harmônico e o comecinho dos modos. Depois, o que vai acontecer? Vão aparecer os dominantes secundários. Os dominantes secundários são acordes que são 5 dos outros graus do campo harmônico. Então você vai ter o 5 do 2, o 5 do 3, o 5 do 4, o 5 do 5, o 5 do 6, e aí começa a ter uma nova regra, que é o seguinte: existem dominantes que preparam para acordes maiores. Como é que você sabe? É o que ele é no campo harmônico. Como assim? O acorde que prepara para o quinto grau, por exemplo. O quinto grau é maior, então ele é um acorde que prepara para acorde maior. Entende? O que vem primeiro é a resposta. Por exemplo, o acorde que é o 5 do 2. O que você precisa pensar nesse caso? Pensa assim, o 2 é menor. Então ele é um 5 de acorde menor. Ele prepara para um acorde menor. E se eu chegar no 2 e ele tiver maior e eu modulei? Tudo bem, você só chegar nele. Por enquanto, ele está levando para o acorde de Ré menor. Então dá uma olhada nessa tabela, tem todos os dominantes secundários, e inclusive o dominante principal, que é o próprio Sol. O Sol é o dominante do Dó. Qual a escala dele? A escala diatônica natural dele é o mixolídio. Porém, os dominantes que preparam para acorde menor, eu penso neles diferente. Enquanto a gente está nele, para pensar o seguinte: eu estou em Dó, eu toquei um Lá 7 para preparar para o Ré. O que é isso? É um 5 do 2. Enquanto a gente está nele, eu penso que ele é um acorde que prepara para um acorde menor. Eu não sei ainda o Ré, como é que eu vou encontrar ele quando eu chegar nele, mas por enquanto é isso. Então, o que se usa aqui é o quinto grau da menor harmônica. Por esse pequeno período de tempo aqui, é como se eu tivesse modulado para tonalidade, tonalismo de Ré menor. Então, o que acontece? Mas não é Ré menor, é dórico, é o 2, né? Quando chegar no Ré, o seu ouvido identifica como 2. Então pensa assim, ó, você ainda está no Dó, Dó 7+. Tudo bem, vou usar o 5 do 2. Nesse pequeno período de tempo aqui, eu estou modulado para Ré menor, tonalidade de Ré menor. Então aqui é o quinto grau da menor harmônica de Ré menor. Porém vai chegar no Ré menor, com sétima menor e tudo mais. E aí o seu ouvido vai falar, pô, ele é 2, daquele tom que eu estava antes. E voltou pro tom. Tudo bem, poderia acontecer de modular para Ré, ficar em Ré menor mesmo, fazer... E a música seguia a partir daqui, na tonalidade de Ré menor, já modulado, é como se tivesse ido para Fá, né? Mas, como eu caí no Ré, como ele sendo 2 e depois fiz 5, voltei pro 1, o seu ouvido reconhece dessa forma. Então, o dominante secundário, ele sempre vai ser assim. Ele é como se fosse uma passeadinha num tom tão distante assim, e aí ele volta. É isso que funciona. Vai ser para todos. Então, por exemplo, o 5 do 3, como é que funciona? O 3 é menor. Então, o 5 dele é como se fosse o quinto da menor harmônica do 3. Mas quando chegar no 3, aí o 3 é frígio.
O que você precisa entender aqui para você entender essa parte? Tem um vídeo meu falando sobre tonalismo menor. É muito importante você entender como surgiu o tonalismo menor. Ele vem depois dos modos, porque a gente entendeu os modos. Depois a gente vai pegar o eólio. A partir dali, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a escala menor, descobrir a escala menor harmônica e também vai ter a escala menor melódica. O que acontece? Por que a gente usa da escala menor harmônica e não da escala menor melódica? A escala menor melódica ela é mais interessante para gerar melodias. Os acordes que ela geram são muito dissonantes. Então você vai ver que ela gera bastante coisa interessante pra gente colocar, mas são acordes que a gente vai usar no jazz, e são acordes também pra gente aprender a tocar a escala menor melódica de um jeito não linear. Sempre que a gente estuda um campo harmônico e os outros modos dela, não quer dizer que a gente vai necessariamente usar eles ali diatonicamente. Você vai ver que a escala menor melódica produz muitas escalas que são escalas artificiais, que a gente vai ver ainda nesse vídeo aqui. Então, para via de regra, o que a gente vai usar? As escalas diatônicas para os acordes dominantes são mixolídio, para quando ele for um dominante que prepara para um acorde maior. E depois vai ser mixolídio bemol 9, bemol 13, que é o quinto grau da menor harmônica, para quando for preparar para acorde menor. Vamos ver essas duas escalas? Vamos montar em dó. Mixolídio normal, é fundamental. Segunda, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava. Tudo bem. Agora vamos fazer o mixolídio bemol 9, bemol 13. É uma escala também chamada de frígio maior. Você vai encontrar esse nome por aí. Por quê? Ele tem todas as notas iguaizinhas de um frígio, porém com a terça maior. Ou pode ser um mixolídio com nona bemol, que quer dizer segunda bemol, e 13 bemol, que quer dizer sexta bemol. Então, qual dos dois nomes é melhor? Não sei, tanto faz. Eu gosto de chamar de mixo bemol 9, bemol 13, porque eu gosto de chamar todas as escalas dos acordes dominantes de algum tipo de mixo ou alterado, alguma coisa assim. Não gosto de pôr frígio no dominante. Mas tudo bem, é gosto, tem muito músico bom que fala dessa forma. Então, dó, ré bemol, mi, fá, sol, lá bemol, si bemol e dó. Renato, posso chamar de dó sustenido aqui? Não, essa é a primeira, essa aqui é a segunda, então é ré bemol, mi, fá. Entendeu? Entende isso? Isso é muito importante para resolver. Eu sempre brigo com todo mundo sobre isso. Dó e dó sustenido é a primeira, depois a primeira de novo aumentada. Não é assim que funciona uma escala. A escala tem que ter primeira, segunda, terceira, quarta. Então vai ser primeira. A segunda nota é dó, ré. Ah, mas é ré bemol. Sim, é. Então é isso. Tudo bem? Então essa aqui é a escala do mixolídio bemol 9, bemol 13, que é a escala que prepara para acordes menores. Então como é que eu vou saber qual que eu uso? Vê. Assim, ele está preparando para um acorde que seria como? Essa é a pergunta que você deve fazer. Então, por exemplo, estou no campo harmônico de dó. Aí eu fiz um 5 do 5. 5 do 5 quer dizer que vai para o 5. E o 5 é o quê? Maior. Então ele é um acorde que prepara para um acorde maior. Fiz um 5 do 6. O 6 naturalmente é menor. Então ele é um acorde que prepara para um acorde menor. Então ele vai ser um mixolídio bemol 9, bemol 13. Então, dentro dos dominantes secundários do campo harmônico maior, a escala do sol, que prepara para o dó, é o próprio dominante. Então, ele é o mixolídio normal. Beleza. A escala do lá 7, que prepara para o ré, prepara para um acorde menor. Então, é lá 7, mixolídio bemol 9, bemol 13. É como se estivesse em ré menor harmônica por um curto período de tempo. Depois a gente vai para o dominante do mi. O dominante do mi é o si. O si prepara para o mi menor. Então, portanto, ali, mixo bemol 9, bemol 13 para o si. Agora vamos ter o 5 do 4. É o próprio dó 7. Mixolídio nele, que depois a gente vai substituir porque a gente vai ver que a gente tem uma escala bem mais legal do que essa pra pôr aí. Depois 5 do 5, mixolídio também. Agora 5 do 6 é o que? É o Mi 7 que prepara para o Lá, prepara para um acorde menor também. Então é o Mi 7, bemol 9, bemol 13, tá bom? Então por enquanto é isso, essas são as escalas diatônicas dos acordes dominantes. Então a gente viu qual que a gente vai usar em cada uma delas. O que acontece aqui? O mixolídio, ele é substituível pelo mixolídio 11+. Olha só que legal, essa é uma escala artificial da escala menor melódica. Ele é o quarto grau da menor melódica. Então o que aconteceu aqui? Uma escala não diatônica, uma escala que não tem nada a ver com aquele grau. É uma escala que eu peguei de outro lugar porque funciona. E coloquei ali, só que ela gera um campo harmônico. Então isso é muito legal quando você usa as coisas da menor melódica. Ao fazer isso, você está gerando o sub-5 dele. Então, você já gerou o sub-5 e a escala do sub-5 também, automaticamente. Então, por exemplo, vou fazer aqui. Ré menor 7 é o 2. Sol 7 é o 5 do dó. Tá bom? Fiz a cadência 2, 5 e 1. Beleza.
Nesse acorde dominante, que é o Sol, eu vou pôr mixolídio 11+. Automaticamente eu já acabei gerando esse acorde aqui, ó, implícito, dentro do campo harmônico dele, dentro dessa escala, que é o subquinto dele, para resolver no Dó. Então esse subquinto aqui vai ser alterado. Se esse aqui é Sol mixolídio 11+, esse aqui é alterado. Elas estão dentro do campo harmônico da menor melódica. Então dá uma olhada nessa tabela aqui. Você vai ver que a menor melódica tal, eu vou descendo aqui grau por grau. Chega no quarto grau, mixolídio 11+, certo? Beleza, desce mais, vai até o sétimo grau. O sétimo grau é alterado. Então eles estão a um trítono de distância. Vou montar aqui, ó. Sol mix 11+, certo? Ele é o quarto grau. Eu vou avançar aqui. Vai ser um Lá. Mixolídio 9, bemol 13, que é o quinto grau da menor melódica. Aqui é o sexto grau da menor melódica, que é o Lócrio 9. Aqui é o sétimo grau da menor melódica, que é a escala alterada. Então elas estão uma dentro da outra. Então quando você trocou ali, você já gerou isso. Então você já criou todos os seus sub-5. Então a gente viu que é muito legal trocar o mixolídio pelo mixolídio 11+. O mixolídio bemol 9, bemol 13, você vai trocar pela escala alterada. Olha que legal isso. E aí vai gerar o seu sub-5, seu consequente sub-5, que é o mixolídio 11+. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui, vamos supor, Si meio diminuto, Mi 7 e Lá. O que eu fiz aqui? É 2,5 de menor. 2 do Lá menor 7, 5 do Lá menor 7 e o próprio Lá menor 7. Tudo bem? Legal. Eu vou usar aqui no 2 a escala Lócrea. No 5 eu vou usar o mixo bemol 9, bemol 13. Tudo bem? Vou substituir ela pela alterada. Ao fazer isso, eu automaticamente já gerei o meu sub-5, que é o meu Si bemol, que ele vai ser mixo 11+. Então se eu tocar Mi alterada e Si bemol mixolídio 11+, eu estou tocando a mesma escala. Ambos resolvem em Lá menor. Então, em resumo, ficou o seguinte. Dominante para maior é mixolídio. Porém, a gente vai substituir ele por mixolídio 11+. Automaticamente, ele já gera a escala do subquinto dele, que está a um trítono de distância. Então, em Sol, o mixolídio eu vou trocar por mixolídio 11+. Automaticamente, eu já gerei o Dó sustenido alterado aqui dentro. Então, subquinto que resolve para maior é alterada. Quinto que resolve para maior é mixo 11+. Agora no menor, aqui foi o Lócrio, aqui mixo bemol 9, bemol 13, que eu vou trocar por alterada. Ao trocar por alterada, eu automaticamente gerei o subquinto dele. Então, subquinto de menor é mixo 11+, quinto grau de menor é alterada, tá bom? Então, esse foi o resumo aqui do que a gente viu. A gente ainda vai aprender a escala Dondin, ficou faltando isso, que é uma escala simétrica e totalmente artificial. Qual que é a escala Dondin? A gente vai fazer semitom, tom. Aí vai continuar infinitamente nisso, é semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom. Existem várias maneiras de digitar, várias maneiras de trabalhar com ela. O mais importante é saber o que ela gera, porque ela também gera campo harmônico. A diferença dela para alterada é que ela vai ser com quarta aumentada e quinta. A escala alterada tem quarta aumentada e quinta aumentada. A Dondin tem sexta. A escala alterada não tem sexta. Então, se você vê, por exemplo, bemol 9, 13, tem que ser Dondin. Se você vê, por exemplo, bemol 9, 5+, tem que obrigatoriamente ser alterada. Tá bom? A gente vai ver isso com calma no futuro. Eu espero ter ajudado todos vocês. Muito obrigado quem ficou até o final e até uma próxima.